Olá, pessoal. Vamos lá, pessoal, vão entrando. Vamos caminhar para geral aí. Essa live de sexta-feira. Vamos lá. Vamos lá para geral. Ó, a Joane está aí com a gente, Thalita, o Eduardo e a Cleide também já estão com a gente. Que bacana. Muito bem, muito bem. Ó, a Márcia entrou também. Isso aí, o pessoal da família rica. Que legal. Camila tá com a gente. Boa noite, Eduardo. Vamos falar de valores hoje. Grande Douglas. O Alessandro está aí com a gente também. Que legal. Já vamos chamar a Thalita, então, nossa convidada. Thalita, você está aí para nós já começar a bater um papo. Deixa eu ver, acho que a câmera está um pouco sujinha aqui. Deixa eu limpar aqui rapidinho. Aí. Olá! Fala, Diego! Tudo bem? Deixa eu baixar o som aqui. Está me ouvindo bem? Eu sim. Como é que tá aí o microfone? Tá bom. Tá bom? Beleza. Pessoal, tá bom o áudio? Como é que tá? Podem comentar aí se tá bom o áudio. Ó, a Beck fez canaria, entrou agora. Tá dando só um eco, acho. Não sei se é o teu microfone, igual o meu. Vê se melhorou. Eu tô com o fone aqui. Tá bom. Show. Então, Thalita de novo, estamos aí, né? Para mais uma live. Mais uma vez juntos. Já fizemos aí muitos trabalhos juntos, alguns cursos, aulas aí em diversos locais. Online agora, né? Porque a gente não conhece pessoalmente, mas parece que já faz há muitos anos. Nos conhecemos a Alessandra aqui virtualmente. Também. A Alessandra é parceirona também. Então, fiz um convite para a Thalita para a gente bater um papo hoje. Eu convidei ela ontem às 2 da manhã, mais ou menos. Ela topou. E aí que é a parceria, né? Então, vou me apresentar. Eu primeiro te apresento, Thalita, para o pessoal, depois eu falo um pouquinho de mim também, para a gente começar a nossa live. Beleza. Então, pessoal, boa noite, né? Primeiramente. Meu nome é Thalita Ládio, eu sou educadora financeira. Estou aí na parceria com o Diego já faz um tempinho, né, Diego? Desde que a gente começou a se falar, acho que nunca mais parou os projetos. E foi muito legal o convite que ele me fez às 2 horas, 3 horas da manhã, que ele descontou esses dias, eu fiz isso com uma aula minha, né, Diego? Chamei bem em cima da hora. Mas é isso aí, a gente sempre tenta contribuir na atividade que seja que a gente estiver desempenhando. Então, assim, falando rapidamente, né, como eu falei, eu sou educadora financeira, presto consultoria, também tem curso online, a gente sempre faz algumas parcerias juntos. Sou formada em administração, fizemos uma especialização juntos, sem saber, né, Diego? De educação financeira. Também fiz uma outra especialização em gestão e desde então nunca mais parei de atuar na área, né? Então hoje, particularmente, além das aulas, que eu ministro aula na UEG, né, Universidade Estadual de Goiás, e também no Senac. E fora tudo isso, a gente sempre está com os outros projetos, né, paralelos com a questão da educação financeira.
Legal, legal. A gente conheceu há algum tempo, temos muitas coisas em comum. Além dessa pós, a gente fez bastante cursos com a Vera Rito também, que a gente acabou fazendo. E agora entrou a Aline também, a psicóloga, escola de dinheiro, entrou a Sara, fez o curso comigo de psicologia econômica com a Vera também, o pessoal está entrando aí. Ah, mas tá dando um eco chato aqui para mim. Deixa eu trocar de fone, vamos ver se melhora. Vamos ver se melhora. Quem está entrando aí? O Dani está entrando. Está dando um eco. Não melhorou. Vamos seguindo, vamos lá. E então a ideia da live de hoje, né, Thalita? A gente falar sobre valores. Então eu estou fazendo o desafio das Segredos da Família Rica. 21 dias aí de desafios diários. Tem o pessoal aí que já está com a gente aí também na live. E a gente estamos no terceiro dia, Thalita. E hoje era justamente essa nossa atividade, descobrir os nossos valores. E aí eu estava pensando ontem, fazendo atividade, eu disse, vamos fazer uma live / aula para a gente falar sobre isso. Vai ser bacana. Então a gente te perguntar, eu sei que tu já fez uma prévia pesquisa aí, né? O que tu encontrou, o que são os valores? Certo. Então, Diego, eu acho que a gente pode começar ampliando um pouco, né, esse conceito. Isso. Porque a gente pensa que valores é aquilo que a gente não consegue viver sem, né? Mas vamos além um pouquinho, né? Vamos através de características e comportamentos que motivam a gente a tomar certas decisões. Eu acho que os valores, né, propriamente, tem a ver com isso. Né? Então, quais os comportamentos, quais as características que você acredita ser importante, que vai guiar suas decisões, claro, mas de alguma forma também é aquilo que você não pode sempre abrir mão, né? Aliás, a gente deveria ser muito fiel aos nossos valores. E muitas vezes a gente acaba se perdendo por não ter clareza, né? A gente até brinca, né, o Diego, com relação às finanças, porque existe uma linha tênue em conseguir, né, pensar em questões financeiras, mercado financeiro, sem subir demais isso à cabeça e também não deixando de pensar na questão de desenvolvimento financeiro. Então, o educador financeiro, ele está nessa corda aí, assim, tentando equilibrar tudo isso, né? Realmente, na verdade, as pessoas querem se jogar na Bolsa de Valores e é um trocadilho que eu fiz, inclusive, na atividade de hoje foi com esse nome, né? As pessoas querem investir na Bolsa de Valores sem saber a sua Bolsa de Valores. Né? Então, as pessoas têm que descobrir a sua Bolsa de Valores, descobrir os seus valores, para daí sim começar esse processo de organização financeira, porque a gente tem que saber quais são, na verdade, suas prioridades, né, Thalita? Eu acho que vai muito nesse sentido de prioridades. Essa questão dos valores, né? Exatamente. E a gente, como educador financeiro, a gente ajuda as pessoas a descobrirem o que é importante para elas, né? Tanto que quando a gente vai ajudar a montar um orçamento, né, a gente não impõe as nossas condições, os nossos objetivos. E a questão dos valores, eles podem ser transformados em metas. Esse é o intuito, né? Então, colocar para ser realizado, né, aquilo que a gente tem como algo principal, como um comportamento ou característica que seja importante, né? Justamente. Tá dando eco ali, a Cleide falou, realmente. Vamos fazer o seguinte, vou sair. Se você quiser, a gente fecha e volta, que aí de repente melhor. Pessoal, fiquem aí que vamos sair e já voltamos, tá? É questão de 1 minuto. Fica melhor aí. Aguardem aí. Vamos ver se melhora, tá com esse eco aí. Ou dependendo agora, vamos ver se eu chamando a Thalita de novo melhora. Agora acho que melhorou o áudio, né? Agora eu não estou ouvindo o eco. Vamos ver. Vamos ver se agora ela voltando melhora.
Ao vivo é isso, né, pessoal? Faz parte. Vamos ver se ela volta ali. Melhorou, né, Cleide? Vamos ver se ela voltando, fica melhor o áudio. Vamos lá. Mas, né, continuando o nosso papo também, essa relação, né, dos valores é o primeiro passo de fazer esse autoconhecimento, que as pessoas acham que... Mas por que eu vou ficar falando de valores se eu só quero saber de investimento, só quero saber de organizar as minhas finanças? Mas não, pessoal, não. A gente tem que, sim, fazer esse processo de encontrar os nossos valores. Colocar no papel ali, sim, no papel mesmo, anotar. Quais são os meus valores? Quais são os valores de vocês? Se alguém quiser ficar à vontade de colocar aí, coloca aí no chat aí. Quais são os seus valores? O que vocês dão prioridade na vida de vocês? Coloquem aí. Vamos ver se a Thalita consegue voltar aí. Vamos lá. Ó, vamos ver. Tá dando eco de novo. Sério? Tira os fones aí, vamos ver. Vamos ver. Alô? Melhorou? Thalita? Oi. Acho que agora sim. Agora melhorou. Show de bola. Vamos seguir então, pessoal. Não desistam, vai dar certo. Já agora tá ótimo. Então, eu estava falando pro pessoal, né, Thalita, essa questão, né, que as pessoas acham chato isso. Para que fazer autoconhecimento? Para que ter clareza? E são questões fundamentais do início do processo de organização financeira, planejamento financeiro. Tem que ter esse olhar para o autoconhecimento. É a primeira coisa e a mais importante. Né? Não é à toa que tem muitos psicólogos que trabalham nessa relação do dinheiro para auxiliar nesse processo. Além de ter pessoas que têm algumas disfunções, né, nessa relação com o dinheiro. Então, é muito importante a gente, sim, parar algum tempo, parar um período de um dia, de uma semana, fazer um trabalho de se autoconhecer e saber os nossos valores. Né? Tu pode até mostrar um pouquinho, bota para o lado ali o teu quadro ali, para o pessoal olhar ali, ó, que é da razão e da emoção, que é justamente isso também. Ela interfere muito nas nossas decisões financeiras, a razão e a emoção, né? Exatamente. Tô na frente aqui um pouquinho. Como é que tá a luz aí? Acho que caiu um pouco a fase, mas tá dando para ver? Tá tranquilo? Tá dando para ver. Ela realmente ficou escuro, mas dá para te ver sim, tá tranquilo. Deixa eu ver se vai melhorar aqui um pouquinho. O ao vivo é isso, né, gente? Legal. E aí, daí assim, eu queria que o pessoal colocasse no chat se eles sabem, se identificaram os seus valores. Para quem está no grupo lá e quiser ficar à vontade de colocar os seus valores, aí é bacana também fazer essa troca. Então, vou falar um pouquinho dos meus, por exemplo. Eu tenho muita questão do comprometimento, é um dos primeiros que eu tenho. Questão da liberdade, isso eu mudei muito. Eu tinha um perfil de segurança, Thalita. Para ter uma ideia, agora eu inverti total, assim, agora eu foco mais na liberdade. Que mais? E é um processo difícil, sabe? De tu te enxergar e ver quais são os teus valores pessoais. Eu prezo muito por ajudar ao próximo também. Às vezes eu deixo até coisas minhas para trás para ajudar o próximo. Isso não que seja ruim, mas às vezes tu consegue enxergar, tu sabendo os teus valores, né? Tu consegue enxergar, nesse momento aqui eu deixei de fazer algo para mim para ajudar o próximo, porque é um valor meu. Então são coisas que nós tendo essa clareza, fica muito mais fácil, né? E quais os teus valores? Fala um pouquinho aí para nós. Uma coisa só que eu achei muito interessante, claro. Você comentou que a questão que tinha a segurança e passou depois a ser a liberdade, né? E os nossos valores, eles mudam. Eles mudam à medida do que a gente está vivendo, né? Então, as nossas necessidades mudam. Né? Então, a gente pode até fazer esse comparativo com a pirâmide de Maslow, né? Que são necessidades e que os nossos valores também estão lá. Eu hoje foi engraçado que enquanto eu estava pensando, né, no que a gente ia dizer aqui para o pessoal, eu comecei a refletir meus valores.
Isso também fez muito sentido para mim, porque eu sempre tive essa questão da segurança, e eu achava que o dinheiro ele ia me trazer segurança. E na realidade, hoje a gente percebe que não é nada disso. Na verdade, o dinheiro ele traz liberdade, pelo menos para mim também. E eu achei muito interessante essa compatibilidade nossa, porque isso fala também da questão do nosso espírito livre, no sentido de viajar, de gostar de fazer atividades ao ar livre, né? Tem tudo a ver. E a gente pensa que não, que valor é uma coisa rígida, assim, uma palavra só, mas a gente vai ver, ela acaba sendo bem mais ampla. Eu coloquei alguns aqui, talvez para compartilhar com o pessoal, mas a questão que eu acho que todo educador financeiro tem, né? Tem esse valor que é a busca pela independência, a questão da determinação e disciplina, é algo que eu acho bem importante, a perseverança, coloquei também organização, aventura, confiabilidade, honestidade, isso tudo são valores para mim, assim, e é lógico, a gente tem diversos, mas se a gente conseguir enumerar pelo menos uns 10, vamos dizer assim, principais, eu acho que é interessante para a gente transformar eles em metas. E aí sim começar a fazer sentido, porque senão fica muito vago, né? Ah, eu tenho isso de valor, mas o que eu faço com esse valor, né? Eu tento colocar em prática, quando surge alguma coisa que me deixa em conflito, por qual eu decido? Pelos meus valores ou pelo do outro? E eu acho que isso faz muito... a gente pode até levar isso em consideração, jogando para uma coisa mais ampla também, a questão da política, né? Que às vezes a gente escolhe os nossos candidatos por meio de valores. E um dia desses eu ouvi uma questão, só fazendo aqui um parêntese, que falava, alguém fez uma postagem do seguinte, que a gente não deveria discutir questão de ideologia de gênero, questão de várias coisas que têm a ver, sim, com problemas sociais e que às vezes é um valor da gente que a gente julga para votar em alguém. Então, eu acho que, assim, é muito difícil a gente, né, limitar tudo isso, assim, questão de valor, porque a gente está o tempo inteiro tomando decisões mediante a valores. Então, aqueles que a gente tem em comum, ok, a gente consegue lidar melhor. Aquilo que entra em conflito, de repente, já é mais difícil, né? Que nem eu tenho aqui que eu achei também na internet, uma lista de 250 valores pessoais, tu imagina. Nossa. Daí tu pega essa lista aí, daí tu vai te encontrar ali, tem que te achar ali, né? Mas, claro, tem muitas outras listas menores, daí fica muito mais prático. Mas como tu bem disse, até uma coisa prática para o pessoal fazer, né? Pegue, então, uma lista que procure na internet, né? Ou se você já não consegue automaticamente só na reflexão, busque uma lista e dessas X palavras que tu encontrar, selecione 10, que nem a Thalita falou, e dessas 10, tu reduz para 5, e daí de 5 tu faz uma escala de prioridades. E tu vai ver que muitas das vezes as tuas ações, elas vão ser representadas com aquilo. E às vezes é inconsciente, é no subconsciente que a gente faz isso. Automaticamente a gente faz essas opções, essas escolhas. Porque, por exemplo, no acordar, se tu tem um valor de comprometimento de a liberdade, a aventura, que a gente falou, de andar, de sair de bicicleta às 6 da manhã, é o teu valor principal, ao invés de conforto, ou daqui a pouco alguma coisa, descanso, alguma outra coisa que poderia estar te influenciando, vai deixar, né, tu vai ter que fazer uma escolha, e às vezes é no inconsciente, tu botar no soneca lá, né, Thalita? No teu inconsciente, que é de acordo com esses teus valores. E como a gente bem disse no início, são coisas que são alteráveis, elas se alteram de acordo com a realidade da pessoa, com a idade da pessoa, com o sexo também, né, com a questão da família, que nem eu estou fazendo esse trabalho da família, influencia muito. Quem tem filhos? Que é o carro. Até a escolha do carro vai influenciar, né, se tu tem filhos ou não. Isso altera totalmente a tua visão de alimentação, de tudo, né? Não só a parte financeira, e essa questão dos valores é fundamental por isso. Então, que nem o Eduardo falou, né? É um grande processo, é bem complexo, mas
importante de pensar no seu interior para se encontrar. Isso é muito legal, né? Diego, e é legal a gente comentar também o quanto isso influencia na escolha profissional, né? Então, às vezes, assim, os pais, eles querem sempre o melhor para os filhos, mas se a gente pensar que os valores deles podem ser bem diferente com relação ao filho, o que é que acontece? Às vezes a gente quer até impor isso, né? De como, talvez é melhor essa faculdade do que aquela, você tem que ir para concurso. Por exemplo, assim, a gente sempre está vivendo conflitos nesses aspectos, né? Então, é interessante a gente não se sentir culpado por não ter os mesmos valores dos outros, né? Por exemplo, provavelmente muitos aqui vão ter essa questão em comum, até pelo tipo do canal que vocês estão, né? Seguindo a gente aqui, que é Educador Financeiro, vocês vão compartilhar do valor riqueza. E para alguns, riqueza pode ser completamente ruim, né? E para outros, não. Outros têm um outro aspecto do dinheiro. E tudo bem, né? Tudo bem, são valores diferentes. Mas eu acho que quando a gente consegue compreender isso, e a gente nem pode cobrar isso dos jovens, das crianças, que ainda não viveu, né, um terço do que a gente já viveu e teve, então, uma decisão daquilo que é importante para nós. Eles ainda não chegaram nessa fase. E essa escolha profissional, a gente vê muita gente sofrendo de ansiedade e sofrendo essa necessidade de tomar uma decisão movido a uma crença também, um valor que talvez não é dele, né? Justamente, até a primeira pergunta que eu fiz hoje para o pessoal foi essa, né? Liste os valores individuais e os da sua família, porque eles podem ser diferentes, né? Então, não necessariamente é o mesmo valor. Claro, daqui a pouco até um casal provavelmente tenha muitos valores em comum, mas um ou outro é diferente. Porque senão não teriam tiveram a conexão, né? Os valores conectam as pessoas também. Então isso é muito importante, fazer essa análise, saber os valores seus, do seu cônjuge, da sua parceira, seu parceiro, dos seus filhos, porque daí tu não pode também impor, né? Que nem a gente tem aí, tá, a Cleide e o Eduardo, que estão participando do desafio. Não pode pegar a Cleide e impor os valores dela para o Eduardo, que já tem 16 anos, já tem né, não é mais uma criança, então ele já tem os valores próprios dele. E a mãe não pode impor. Daí sim a importância desse diálogo, de falar sobre isso em família. Isso que é bacana também, né, Thalita? Exatamente. E daí tu tinha comentado de um passo a passo também, né? O que tu tinha notado, assim? Anotei aqui. Só rapidinho, falando da Claro, questão, né, que você comentou, de como organizar tudo isso, né, da questão dos valores. Sim. E aí é interessante o pessoal também colocar em um local, a gente sempre dá essa dica em finanças, né, com os objetivos, de idealizar tudo isso, mas acho que é legal colocar os valores também, de uma forma nítida, que você sempre se lembre daquilo que está te movendo. Então, antes de começar seu dia, começar sua rotina, você saber o que você quer realmente gastar tempo. E aí, um dia desse, né, Diego, compartilhando uma coisa nossa, a gente estava lá lutando para dar conta de tudo e a gente comentou, nossa, mas às vezes a gente perde tanto tempo planejando algo ou fazendo algo que a gente não queria, mas porque nesse momento precisa, né? Mas a gente tenta usar o mínimo possível do tempo, realizando tarefas que não nos acrescentam tanto assim. Outra questão que eu acho que é interessante falar daquela pesquisa, né? O pessoal da psicologia econômica, todo mundo que gosta aqui, vai lembrar dessa pesquisa, que o contato com o dinheiro, por exemplo, ele diz nas pesquisas que ele acaba tornando a pessoa um pouco egoísta. Então, se a gente pegar, né, vamos fazer um viés aqui, um gatilho para a gente levar isso a nosso favor com a questão dos valores. Por que então a gente não pega, faz um plano lá de fundo do celular, com aquele objetivo, com aquela crença sua que é forte, esse valor, e deixa para te lembrar, né? A questão também de alguns lembretes no telefone, deixar formas que, assim, a gente está no meio do dia se perdendo, porque a gente tende a ir passando, assim, por coisas que a gente não prioriza, mas a gente conseguir retomar isso, né? E aí, falando então, eu coloquei aqui, anotei, para a gente ajudar, né, o pessoal aí,
com relação a pensar nos seus valores pessoais. Então, acho que é interessante a gente pensar aqui, primeiramente, o que é mais importante na sua vida. Então, é a minha família, meus amigos, é o meu trabalho, é isso, é aquilo, o que é importante para você? E aí você começa a rascunhar mesmo, né? Pensando, isso é importante, isso não é. E aí vocês conseguirem limitar sua agenda no maior número de coisas possíveis que vai estar te acrescentando com relação a esses valores. Outra pergunta é, se você pudesse ter uma carreira sem se preocupar com dinheiro ou alguma restrição prática, o que você faria? Isso vai te ajudar. Uma boa pergunta mesmo, essa aí. Uhum. Isso vai te ajudar bastante a descobrir qual que é os seus valores, né? Outra pergunta que vocês podem se fazer é, quando você está lendo notícias, que tipo de história ou de comportamento costuma te inspirar? Então, assim, o que te chama a atenção? Pode ser no jornal, pode ser nos livros, pode ser no Caldeirão do Hulk, que tem várias histórias lá, mas o que é que realmente te chama a atenção? Que tipo de comportamento? Porque talvez a solidariedade, por exemplo, eu que tenho um desses, né? Quando eu vejo, assim, Caldeirão do Hulk, aquelas histórias, é tudo emocionante, nossa, eu choro toda vez. Então, assim, tem muito disso, né? E é uma forma da gente descobrir também os nossos valores. Outra que eu anotei aqui é que tipo de história ou comportamento te deixa com raiva. Então, a gente consegue descobrir os nossos valores com aquilo que a gente não gosta também. De repente, por exemplo, tem coisas que são muito inconscientes. Eu vi que tem uma psicóloga aqui, depois ela até pode falar mais sobre isso com a gente. Tem, a Aline está aí com a gente. Aline? Então, a Aline comenta aqui conosco. Mas eu já me vi muito nessa situação, sabe, Diego? De às vezes sentir raiva, assim, e às vezes em coisa de rede social, e de repente eu tô olhando assim, e aí que eu paro para raciocinar, é porque tá como se fosse mexendo em um valor que é meu, assim, e aquilo me incomoda, que ou eu paro de seguir, não quero ver mais, ou eu tiro o telefone daquele momento, porque senão a gente acaba estragando a amizade. Mas, enfim, né, isso acaba acontecendo também. Outra questão para você se perguntar o que você quer mudar sobre o mundo ou sobre você mesmo. Então, acho que a gente, como educador financeiro, a gente está muito nessa questão, né, do propósito, de transformar, né, a gente fala muito disso, né, Diego, e ao mesmo tempo a gente tem isso de nos mudar, né, um pouquinho a gente está sempre querendo se transformar um pouco também. E tem mais dois aqui, já te passo a palavra aqui para você comentar. Tranquilo. Depois você vai passar isso aí para mim anotar, passar lá para o pessoal do desafio lá, que vai ser bacana. Vamos fazer um post disso aí. Um post vai ser legal também. E outra questão é do que mais se orgulha, né? Então, o que você geralmente se orgulha? Isso é muito importante. E também lembrar quando você foi mais feliz. Então, quais momentos da sua vida te marcou, porque te deu uma certa felicidade, né? Então, a Gabi tá falando para anotar tudo, hein, Diego? O pessoal tá cobrando, eles estão participando. Então, é interessante a gente pensar nessas questões. Eu acho que a pergunta nos leva a essa reflexão, né? Do que é importante, como é que a gente vê a questão, né? Se, por exemplo, vamos falar da questão do dinheiro novamente. O dinheiro, para mim, ele é um valor, né? Ou não, assim, tem essa questão, né? O que ele me traz? A gente comentou para nós a questão da liberdade. E para o pessoal que está aqui? Talvez até eles podiam comentar aqui para a gente algumas palavras que eles têm de valores. Dentro dessas perguntas, uma que também a gente poderia incluir, justamente falando de dinheiro, né? Pelo que você abriria a mão de todo o seu dinheiro? Por qual coisa? O que você abriria a mão? De todo o dinheiro que você tem, o dinheiro que você poderia ter, né? Daí há uma questão, a primeira coisa que vir na sua cabeça é o seu valor principal. Claro, daí tu vai ter que conseguir traduzir isso, né? Identificar isso. Provavelmente a pessoa que tem família vai ser família. Saúde, a Gabi botou saúde, né? Tu tem lá, tu vai ter todo o teu dinheiro para tu fazer um processo para tu sobreviver ali pro teu filho, tudo mais, né? Então, a primeira coisa que vem nessa tua reflexão é o teu valor principal.
E muito bacana essas perguntas que tu falou, achei bem válidas, muito legal mesmo. Diego, alguém comentou saúde, eu acho que foi a Aline? Isso, foi a Gabi que botou ali. Aline, é da saúde. Então, A Gabi, só comentando, né? Só comentando aqui, enquanto eu estava pensando hoje até mesmo sobre os meus valores, né? E eu sempre estou assim, querendo refletir, vendo o que mudou, o que a Thalita de 10 anos atrás tinha de valor, hoje é outro, né? E aí a questão da saúde hoje para mim é uma coisa bem importante, assim, eu gosto de pedalar e isso, assim, eu não percebi que isso era um valor, eu pensava assim, é só apenas um hobby, né? E na realidade, não, assim, eu me sinto incomodada quando eu não estou fazendo uma atividade física, porque parece que eu não estou cuidando de mim, sabe? E aí eu percebi que isso é um valor também. Então, são comportamentos, né? E esse processo de reflexão, que nem tu falou, é fundamental, é muito importante fazer. E o pessoal está entrando aí, o Leandrão, o Dimitri entrou, legal, o pessoal está entrando. Eu queria voltar um pouquinho para uma frase aqui da Aline, que falou aqui, que eu acho que a gente pode continuar daí indo para esse lado. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Importante para os casais também conhecer os valores uns dos outros, para lidar melhor com as diferenças em suas escolhas. E assim, nem só o casal é importante, fundamental, e até essa questão, relação de amizades. Hoje em dia, essa relação de pessoas que tu segue nas redes sociais, tu consegue compreender quais são os valores daquelas pessoas, ou o que ela te transmite de valores. A gente se identificou muito pelos nossos valores, Thalita, com certeza. Sim. As pessoas que nos seguem, que estão aqui, também se identificaram com alguma coisa da gente. Senão ia estar ali um monte de bolinha ali para entrar. Tem essa hora, 8 horas da noite na sexta, deve ter um monte de live, né? Então, pô, essas pessoas entraram aqui com certeza, porque compreendem essa relação dos valores que a gente transmite para eles. E uma coisa que tu tinha comentado hoje da tarde, que a gente conversou um pouquinho, que é a relação das trocas, né? Essa questão dos valores, a gente acaba trocando por 3 recursos que a gente tem, tá, pessoal? Isso é importante vocês anotarem. 3 recursos, gente, que é o tempo, que é a nossa energia e o dinheiro. E, claro, muitas outras, mas essas 3 são as principais que eu gosto sempre de falar. Porque são coisas que a gente vai acabar trocando em algum momento. Então, agora, vocês estão trocando o tempo de vocês, estando aqui na live, para uma outra coisa. Daí, qual o valor de vocês que está refletindo aqui? É o valor da educação? É o valor de buscar conhecimento? Valor de... né? Alguma coisa trouxe vocês até aqui. Vocês poderiam estar vendo televisão? Daí seria um outro valor que estaria interferindo? Então, essas questões das trocas que a gente faz. E na parte financeira também. Então, você tem o seu orçamento, você tem o seu recurso, e você faz as suas escolhas de acordo com os seus valores. Conscientemente ou não, né, Thalita? Muitas Sim. das coisas são inconscientes. Isso é importante as pessoas entenderem que sim, a gente toma decisões inconscientes. Que é tem o livro lá do Dan Ariely, né, que é o Irracionalmente Previsível, e muitos outros estudos de psicologia econômica que falam que a gente deveria fazer as nossas decisões sempre racionalmente, sempre 100% assertivas, mas não acontece. É justamente, né, a razão e a emoção, que é o teu logo, que eu tenho uma tatuagem com isso, então a gente tem até isso em comum, né? Que é essa relação da razão e da emoção. Então, quanto mais a gente fizer esse processo de autoconhecimento, melhora para nossas decisões. A gente vai colocar numa mesa ali, o nosso cérebro vai acionar melhor os nossos gatilhos, nossos atalhos mentais de uma maneira mais assertiva, né, Thalita? Isso. Diego, você me fez lembrar aqui de uma questão, que eu trabalho isso muito em sala, e o pessoal deve conhecer aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Não sei se alguém já leu, conhece, depois manda aqui para a gente ver. Então, assim, fazendo um paralelo a isso, eu acredito que esse livro ele ajuda a gente a descobrir os nossos valores também de alguma forma. Então, o autor fala que a gente tem 5 formas de amar, né? E cada um ele recebe e demonstra de forma diferente. Então, isso é o legal, assim.
e da gente entender e melhorar a questão da própria convivência. Ele fala o seguinte, desses cinco formas, né? Ele fala que uma é presente, então tem gente que gosta muito e é importante para ele receber presente, seja de qualquer valor, mas pode ser uma flor, sabe, arrancada do jardim, para ele aquilo é um presente. Tem a questão de palavras de afirmação, e aí a gente pode lembrar que para ele pode ser um valor essa questão, né, de demonstrar, né, de ter coragem, de falar sobre o que sente. Então, essas palavras de afirmação seria talvez receber uma carta também, escrever no Instagram lá, fazer uma declaração. Enfim, para ele pode ser um valor. O outro é a questão de atos de serviços, né? Então, é aquele cuidado que tem. A mãe da gente tem muito disso, de se antecipar alguma coisa para poder demonstrar cuidado, né? Demonstrar amor. Então, isso também é um valor para as mães, né? Vamos dizer assim. Tem a questão de tempo de qualidade, que para algumas pessoas isso é um valor também, assim, né? Uma dedicação, parar o que está fazendo e ouvir a pessoa em si, né? Isso tudo são valores. E eu estou tentando lembrar do último aqui, mas até o final da live eu lembro, que são 5, eu falei 4, né? Eu sempre esqueço. Lembrei, já aproveitei, já lembrei. O outro é contato físico. Então, é aquela pessoa que é de abraçar, uma pessoa comunicativa, gosta de estar perto, tudo. Então, de ter um certo contato. Isso a gente pode pegar como um auxílio também para quem quer se descobrir, né, com relação aos seus valores. Então, já que a gente está falando de comportamento, o que é importante para você? Como é que é importante receber algo, né? Como é que você se sente em determinada situação ou não? Como você se expressa, né? Às vezes a pessoa gosta de presentear, isso é um valor que ela, né, de demonstrar carinho de alguma forma. Tudo bem. Então, assim, tem N formas da gente estar entrando em contato com nós mesmos, assim. Não é um processo simples, né? É complexo, não vai ser que nem eu estou fazendo esses desafios diários, e a gente, claro, coloca o desafio para justamente a pessoa estar todo dia com alguma coisa nova, né? Para tu mudar um hábito, para te realmente se inserir, tem que ter essa dinâmica desse desafio. Mas a gente sabe que não é do dia para a noite que a gente vai se autodescobrir. Então, o pessoal que está no desafio está aqui com a gente, não se preocupem. Tem sim que deixar ali e buscar se encontrar nessas atividades. E se não deu tempo, dá mais uns 2 dias ali, sabe? Mas buscar esse autoconhecimento. Que muitas das pessoas nem isso conseguem, né, Thalita? Acho que a maioria, das verdade, acaba não buscando isso, não buscando se autoconhecer. Ou normalmente busca quando acontece algum problema, quando dá algum impacto muito forte, né? Ou é separação, ou é algum acidente. Muitas das pessoas acabam realmente encontrando os seus valores quando sofre um acidente, ou quando alguém morre, ou quando, né, se separa, ou quando perde o emprego. Acaba buscando esse processo de reflexão nesses momentos. Mas por que não fazer quando estamos bem? Né? Eu acho que é um desafio que a gente faz para o pessoal de buscar isso, de buscar esse autoconhecimento. E quais os benefícios que essa clareza pode trazer? O que tu acha? Até fiz minha colinha aqui, eu estava colocando mais cedo para não esquecer. Então, a gente acaba priorizando a nossa rotina, né? Eu acho que no caso dos casais, eu não me lembro quem comentou aqui, mas foi a Aline, né, que falou dos casais, isso. Isso é muito importante, porque assim, tem os valores que são do casal, que foi o que uniu praticamente as duas pessoas, mas também tem a questão dos valores individuais, né? Que devem ser preservados. Isso, tanto que tem que ter esse tempo também na rotina do casal. Não dá para ser o tempo todo, tudo junto e tudo mais, né? Então, assim, em algum momento, o Diego mais a esposa dele divide esses espaços, né? Tipo, tem hora que o Diego tá estudando, daqui a pouco ele tá lá comendo uma pizza com ela e tudo mais. E assim, a gente até comenta sobre isso. Mas é prioridades, né? E saber balancear isso na sua rotina é fundamental. Por quê? Porque ele tem clareza, né? No caso do Diego aqui eu dei o exemplo, mas é porque ele tem clareza daquilo que é importante. Então, ele tenta sempre equilibrar. E ele fala muito dessa questão do equilíbrio financeiro. Fazendo um trocadilho aqui. Mas isso é legal, né?
de conseguir priorizar a sua rotina. A questão de transformar os valores em metas, né, que a gente falou, ter foco, isso ajuda muito a ter foco, porque, por exemplo, geralmente quando a gente não tem essa clareza, não pensa muito a respeito, porque a gente evita, a gente não quer entrar em contato com alguma frustração, talvez, e a gente tenta evitar, mas o que acontece? A gente acaba sendo movido a prioridades do outro, né? E aí eu falo na questão da amizade, da questão de familiar, na questão de qualquer pessoa que te der qualquer opção para fazer algo. Por exemplo, eu já tive muitos momentos, assim, quando eu não tinha muita ideia do que era importante para mim, se alguém me chamasse para fazer algo, de repente eu não conseguia falar não, mesmo que fosse para mim isso daí... para ficar quietinha em casa, mas é porque eu não conseguia pensar na possibilidade de contrariar alguém, então eu acabava trocando a moeda de troca que a gente fala, né? Eu trocava meu tempo para estar em algo que não me complementava. E aí, até que isso vai acontecendo aos poucos. Por isso que eu comentei lá no início. A gente também não tem que se cobrar. Esse conhecimento acontece de forma tranquila e leve, né? Então, daqui a pouco eu consigo falar um não. Daqui a pouco eu consigo priorizar o que é importante para mim, dependendo daquilo que eu entendi como valor, né? Isso é legal. Ou aprender a dizer não é muito difícil. Tu vai ter que colocar, quando tu soubendo os seus valores, vai ficar muito mais fácil de tu dizer não para alguma coisa, para alguém, para alguma situação, em cima dos teus valores. E saber o porquê tu fez aquela escolha. E não acabar dizendo sim automaticamente, sabe, sem ter essa percepção. Então é muito legal esse comentário que tu falou. A gente acaba, assim, fazendo nossas escolhas nesse sentido, né? Em algum momento, eu acho que todos nós já passamos por isso, assim, de trocar algo que é importante para nós em função do outro, né? Até que em algum momento a gente consegue perceber que isso não está fazendo bem. Eu acho que quando a gente troca os nossos valores, a gente sente uma ansiedade. Eu, particularmente, eu sinto. Quando eu sinto um desconforto, é que eu não quero fazer e estou tentando me cobrar para ir lá e fazer por agradar alguém, talvez. E aí, fazendo uma ligação aqui do livro que eu comentei, né, As 5 Linguagens do Amor, eu já me vi muito nesse sentido, de estar fazendo coisas, por exemplo, presenteando, e às vezes eu entendia que aquilo não era exatamente meu valor. Eu tenho uma coisa comigo, assim, que eu gosto de presentear em momentos aleatórios, eu não gosto de presentear em dias específicos, enfim... Parece que para mim não tem um sentido tão grande. Então, assim, quando eu dou no meio da tarde, às vezes eu compro uma rosa para minha mãe, trago, assim, tipo, numa segunda-feira, e aí ela fica olhando, assim, tipo, nada a ver, né? O que aconteceu. Mas aí, de repente, Dia das Mães, eu já acho que tirar um tempo para ficar com ela já é mais importante. Então, assim, isso é muito relativo, né? E aí a gente precisa tomar esse cuidado também, de entender o valor do outro, né? Porque às vezes a gente fica nesse contexto, assim, de conflito, né? E é esse conflito que é a questão. Entender o valor do outro, que a gente acaba querendo forçar, às vezes, a barra, né? Porque os teus valores, daí tu força a barra, só que não é o que a outra pessoa quer. E isso vale nessa relação que a gente está falando de família, de casais, de filhos e de amigos. Tu não pode querer forçar a barra para a pessoa, se aquilo não faz sentido para ela. Mas vamos, eu não quero, entendeu? Não adianta ficar forçando a barra. É muito legal isso aí, entender o valor do outro. Anota aqui, ó. A gente acaba... E assim, acho que a gente tem que analisar de forma, assim, tranquila também, de não nos culpar, né? Por exemplo, já aconteceu de algumas amizades, por exemplo, para mim não fazer mais sentido, assim, exatamente manter, porque eu estava trocando muito os meus valores para estar, de repente, numa reunião de alguém que eu nem conheço, para agradar, talvez, um amigo, e porque ele queria, sabe? Então, assim, só que eu acho que a gente precisa dosar. Eu não acho que a gente também tem que ser egoísta ao ponto de nunca... né? Mas, assim, eu acho que se a gente conseguir equilibrar isso,
é o ideal, né? É difícil, É. porém, se a gente estiver sentindo muita ansiedade, talvez tenha alguma coisa errada aí. Talvez a gente está se cedendo muito, né? Ah, isso também que tu falou, acho que é legal. Então, do pessoal e da gente, né, nós aqui como seres humanos, nós perceber justamente com esses sentidos, com essas emoções, com esses momentos, né, que nem tu falou de desconforto, dessa ansiedade, ou alguma coisa, tipo, é muito claro para todo mundo que me conhece. Às vezes eu estou num dia muito ruim, a gente tem o direito de ter dias ruins, né? Mas às vezes eu estou num dia muito ruim, o dia inteiro não rende, aquela coisa. Daí quando, sei lá, eu entrei numa live com a Thalita para falar sobre valores, tipo, é um outro ar, tu vê a pessoa, sabe? Eu tenho a Mara que me acompanha bastante, tá, não sei se está com a gente aí, ela entrou na live. Esses dias ela me mandou uma mensagem, dá para ver o brilho dos teus olhos quando tu fala sobre educação financeira. E é a verdade, então, porque é um dos meus valores. Então tu pode estar num dia muito ruim ou alguma coisa não está legal, e tu conseguir transformar isso, conhecendo os teus valores, né? E são em pequenos detalhes, em momentos que tu consegue enxergar isso. Né? O Eduardo botou, a Cleide botou é verdade, sou do tipo de dar presentes, mas sabe, muitas vezes a gente acaba mimando. Então a gente tem que ter esse cuidado. De alguns, também isso é importante, né, Thalita? Que a gente não falou, acho que nem tinha colocado em pauta, mas é muito importante. Porque às vezes muitos valores não são tão saudáveis assim, que a gente tem que observar eles, ver o que a gente já pode aprender com esses valores, que daqui a pouco não são tão saudáveis, e daí tu vai te perceber naquele teu valor, sei lá, preguiça, sei lá, é até difícil de falar valores ruins, é difícil até de tu te enxergar com valores ruins, e de tu pegar aquilo, ou valores que daqui a pouco nem são tão ruins como, sei lá, dar presentes, nem que seja um valor especificamente, mas sei lá, dar presentes. Daqui a pouco realmente está fazendo mal isso, né? Então tu tem que conseguir compreender que tá mimando demais uma pessoa, ou daqui a pouco aquela questão da relação do casal. Eu sou muito de estar junto com a pessoa, tem que estar 100% do tempo, 24 horas, mas daqui a pouco não é algo que está sendo saudável. Então tenta compreender isso, dá um espaço, dá esse momento, isso é legal, né? O que tu ia falar? Eu acabei te cortando. Não cortou não, é só vou lembrando aqui de algumas coisas e que a gente acaba vivendo esses conflitos, né? Então, por exemplo, hoje o que a gente lida muito é com a questão do apelo emocional, né? Por exemplo, datas específicas e tudo mais. Então, a gente acaba, talvez, fazendo a troca, né? Vamos falar aqui da nossa moeda de troca, né? Tempo, dinheiro e tudo. A gente acaba se endividando, né? Às vezes pode acontecer um endividamento por conta dessa troca que foi feita indevidamente. Então, você sofre pelo um apelo emocional de uma data, por exemplo, Dia dos Namorados, por exemplo, daí você vai lá, troca o seu tempo, porque você gastou tempo para conseguir aquele dinheiro para comprar algo. E aí, naquele momento, de repente, você não tinha o valor, né? Mas mesmo assim, foi lá, parcelou, passou no cartão, depois vê, né, o que dá. Enfim, então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente troca, né? Porque na intenção de valorizar algo, às vezes a gente pode acabar se perdendo ou comprometendo o próprio bolso, né? Justamente. Como o Eduardo falou aqui, pensar é realmente importante. É realmente preciso disso. Né? Justamente, né, Thalita? Porque que nem a gente falou desde o início, né? O pessoal que tá entrando na live, a gente falou no início justamente isso, que é muito importante a gente identificar nossos valores, fazer esse processo de autoconhecimento, porque isso sim vai interferir na parte financeira. E tu deu um exemplo agora muito bom em relação a isso. Porque se tu tá lá e tu quer agradar a pessoa, quer dar um presente, o vez de tu daqui a pouco dar uma presença, ter a presença, ou tu criar algo, fazer algo que tu não tenha tanto custo, mas não a intenção, né? A intenção era o quê? A intenção é